Josué Valandro é pastor sênior da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A Batista Atitude é uma igreja pulsante e influente na sua cidade, sendo uma das maiores igrejas em células atualmente no Brasil. Vamos receber com alegria o nosso preletor, pastor Josué Valandro. Pensa numa alegria que toma meu coração hoje. Durante muitos anos, eu vinha até a conferência nacional do MDA, nesse lugar. E eu sentava aí, escutando homens e mulheres que encantaram a minha vida, que me ensinaram detalhes sobre igreja, sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre cuidado pastoral, que nortearam a minha vida. A Igreja Batista Atitude, quando eu vim aqui, a primeira vez, em 2010, ela tinha 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Já era uma coisa muito legal, porque a gente tinha começado a igreja com 27 pessoas. De 2003 a 2010, 7 anos. E eu estava muito empolgado, mas sem saber fazer células da maneira mais adequada, sem saber os princípios que poderiam me ajudar a ter um rendimento melhor, um fluir melhor do meu pastoreio. E aí eu conheci essa família, a família MDA, conheci Santarém, provei do peixe da Rayana, aí a minha vida mudou. E sabe o que aconteceu? 2010 para 2012, 2022, nós estamos falando de 12 anos, e nós saímos de 1.000 para 23.000 pessoas. Nós saímos de uma igreja para 40. Nós saímos de alguns pequenos projetos sociais para uma creche que cuida de 250 crianças pobrezinhas. Saímos para uma comunidade terapêutica que cuida de 120 homens que saem da sarjeta, das cracolândias. Nós temos um canal de televisão que prega para milhões de pessoas nos arredores do Rio de Janeiro, e assim por diante. Deus tem nos honrado a partir da unção que nós recebemos nesse lugar. E eu queria que você então entendesse que você não veio aqui simplesmente para ouvir uma palavra, você veio aqui para tomar um rumo na tua vida. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem, você veio aqui para decidir com Deus alguma coisa. Estou vendo ali pastor Paulo, pastor Rebeca, tem que fazer até minha clemência aqui, esse casal que tanto me abençoou. Estou vendo aqui outros pastores, pastor Leôncio que está ali, Leôncio está ali, tantos pastores aqui que a gente trocou ideia, a gente comeu um açaí junto, e hoje eu quero retribuir alguma coisa, deixar um legado de Deus na vida de cada pessoa aqui. Pastor Luiz, muito obrigado pelo convite. Você, como pastor dessa igreja, eu me sinto muito honrado de estar no seu púlpito aqui. Está bem acompanhado do discípulo aí, né? Que joia, que alegria estar com vocês. Bem, gente, em tempos de influência digital, a gente vê que muita gente parece ter influência, mas não tem. Às vezes, a pessoa, ela tem um monte de seguidor na internet. Você vai lá e fala, nossa, ele tem não sei quantas mil pessoas no Instagram, no Facebook, mas ele tem seguidores lá sim, mas nem sempre tem influência. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes uma pessoa que tem menos seguidores nas redes sociais, ele consegue falar com o público, ele consegue influenciar um grupo e efetivamente gerar resultados. Um monte de gente segue ele, mas se ele anunciar, venda de sapato, ninguém compra. Porque ele tem um seguidor aqui, outro ali, outro lá, ele está espalhado pelo Brasil inteiro. O outro tem poucos seguidores, mas todo mundo em Santarém. Aí ele fala, promoção do sapato em Santarém, vende 200 sapatos por dia.
às vezes, o que parece influência não é. Você sabe de uma coisa? Na igreja também é assim. Às vezes, a igreja tem uma aparência legal, ela tem uma estrutura legal, ela tem um ministério de louvor legal, ela tem um ministério de dança legal, ela tem obreiros legais, mas nem sempre ela tem influência. Quando eu falo de influência, eu não falo só da estética do nosso culto, do tamanho da nossa igreja, eu falo do que a gente gera de transformação, eu falo do que a gente gera de mudança de comportamento, eu estou falando do que a gente gera de mudança de pensamento nas pessoas. Há um tempo atrás, uma cantora que tem uma vida muito ruim, uma vida assim muito feia aos olhos de Deus, mas ela estava usando a influência dela para quê? Para fazer jovens tirarem o título de eleitor e votar em quem ela achava que era o melhor candidato. Ela estava usando a sua influência para o seu objetivo. Muitas vezes, alguns estão usando a sua influência para propagar a maconha, para propagar a corrupção, para propagar a bebedeira, a imoralidade. E a pergunta que fica é: e nós? Qual é a influência que nós temos gerado? Será que é o maior potencial da gente? Será que nós estamos fazendo o nosso melhor? O ímpio, ele usa da sua influência, muitas vezes de forma mentirosa, ele engana as pessoas por seus objetivos, e nós que temos a verdade, o quão influentes temos sido. Pastor, aqui em Santarém, quase todo mundo é evangélico, a gente influencia, sim, aqui eu sei que vocês têm um potencial incrível, vocês têm feito tanto, mas será que essa igreja, que já tem tanto poder do Espírito Santo há tantos anos, será que ela está fazendo tudo que poderia? Será que você já é tudo que poderia? Será que a gente já influenciou a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, os órgãos judiciais, a Associação Comercial, os empresários da cidade? Será que a gente já atingiu tudo que poderia de influência para que a glória de Deus tome essa cidade? E essa cidade que já é tão abençoada, eu sei disso, mas que essa cidade seja como que um carro de duas carburações. Você conhece carro com carburação? É aquele carro que vem assim, ó, está numa carburação, e de repente ele fala assim, pam, pam, ele entra numa segunda carburação, e aí ele consegue desenvolver mais velocidade. Será que essa igreja não pode viver uma segunda carburação? Será que ela vem crescendo, ela vem avançando, mas será que não pode acontecer um mover, que a catedral fique pronta em 1 ano? Um mover em que a glória de Deus tome a cidade inteira, um mover em que as estruturas, os impérios do mal, as oligarquias de Satanás da cidade sejam quebradas. Deus já fez avivamento nessa cidade, mas talvez Deus queira trazer um avivamento ainda não vivido. E aí, gente, a gente não vai conseguir isso só com método, porque essa igreja tem método, ela tem um sistema de trabalho, células, discipulado e tal, sim, mas a gente precisa que as pessoas entendam os princípios, porque o método frio, se a gente seguir, simplesmente, olha, faz assim, faz assado, a gente não vai conseguir viver a experiência espiritual daquilo que a gente está fazendo, a gente não vai sentir o poder de Deus fluindo naquilo que a gente está fazendo, a gente não vai descobrir quais são os mistérios que Deus está revelando naquilo que a gente está fazendo. Antes do método, precisa haver experiência, precisa haver princípios, que nos mostre como essa influência será devastadora para o inferno, e incrivelmente propagadora do céu. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, versículo 7. João 4, versículo 7.
Nós vamos ler um texto conhecido, mas aqui estão os princípios de uma igreja que tem uma influência exponencial sobre a cidade. Os princípios de uma igreja que resgata todo o seu potencial de santidade, de integridade, de paixão por Deus, de fé, de carinho, de mover do céu, de experiência com o Espírito Santo para mudar uma cidade. Hoje, Deus quer que você seja tocado por essa palavra, e você, não olha para o lado não, você decida com Deus um novo rumo para a sua vida. João capítulo 4, versículo 7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu vos digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegraram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito.
Meus amados irmãos, esse texto aqui é emblemático para a gente entender quais são os princípios que tem que nortear a nossa vida, os princípios que tem que nortear a igreja, se nós queremos ter uma influência real, não apenas ter um Instagram lotado, ou uma igreja lotada, mas ter influência real, promover transformação. A sua vida é a Bíblia que as pessoas leem, a sua vida é a forma que as pessoas vão compreender o Evangelho. Se você é cheio de Deus, eles falam: olha, Deus é forte mesmo. Se você é fraco na fé, eles vão dizer: o Evangelho é conversa fiada. Se você pisa no mundo, pisa na igreja, eles dizem: o Evangelho é mais ou menos. Dependendo da sua forma de viver o Evangelho, as pessoas vão acreditar ou não. Por isso nós precisamos viver esses princípios, para que a igreja seja uma influência exponencial. E quais são os princípios de uma igreja exponencial na sua influência? Primeiro, é uma igreja que precisa formar cristãos cheios de paixão por vidas. Irmãos, Jesus estava ali esperando os discípulos foram comprar comida. Jesus está perto de um poço, chega uma mulher samaritana, um povo que nem se dava bem com os judeus, um povo que era um povo que os judeus tinham um ranço, sabe aquela coisa meio flamenguista e vascaíno? É um rancinho assim, é flamenguista, então tinha um ranço ali, aquela coisa meio brasileiro argentino, né? Tinha uma coisinha assim, um ranço. Então aquela mulher chega, e Jesus olha para a mulher e fala: eu não vou deixar de falar do meu amor para ela, eu não vou deixar de mostrar o que eu tenho para ela, eu não vou deixar de mostrar a vida que ela pode ter. Jesus estava ali, teoricamente, sem ter nenhum compromisso, nenhuma agenda, foi um encontro casual, mas Jesus não resistia a uma oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Jesus transformava todo encontro em oportunidade, Jesus transformava toda situação em evangelismo, transformava todo o ambiente em glória de Deus. Por quê? Porque o coração dele era tomado de paixão. Queridos, um cristão sem paixão é um cristão imaturo. É imaturidade não ter um impulsionamento a mostrar o amor de Deus. Paixão por almas não vem por acaso. É preciso saber duas coisas. Primeiro, as pessoas não são apenas o que elas apresentam, elas têm almas sedentas. Nesse tempo de polarização no Brasil, muita gente está ofendendo os nossos valores, ofendendo a igreja, e às vezes a gente tem vontade até de revidar, porque a gente fica chateado. É tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo quer. Aquela mulher tinha uma vida questionável, ela já tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela agora também não era marido dela, era um amante. Ela vivia de cama em cama, de motel em motel, a vida dela não era um exemplo. Mas é interessante que no versículo 20, quando ela vê que Jesus é um profeta, ela pergunta: posso perguntar uma coisa para o senhor? Ele fala o quê? Os judeus falam que para adorar é em Jerusalém, o meu povo fala que é no Monte Gerizim. Onde que eu posso adorar de verdade? Aquela mulher que talvez alguém olhasse e falasse: mulher de vida fácil, mulher de vida desonesta, dentro dela tinha uma sede por adorar. Jesus viu uma mulher que trocava de braços em braços, mas era uma mulher ferida, que queria ter uma oportunidade de ser uma mulher digna, uma mulher que as pessoas olhassem e falassem: ela adora a Deus também, ela é serva de Deus também. Ela não queria a vida que as dores fizeram. Talvez Jesus tenha visto que aquela mulher foi maltratada por algum marido que ela arrumou, talvez estuprada na sua infância, talvez enganada
por um homem que lhe prometeu mundos e fundos e depois de usufruir do seu corpo lhe abandonou. Talvez aquela mulher tenha sido explorada por alguém da própria família durante a sua infância. Nós não sabemos o histórico. Jesus não olhou a aparência, Jesus olhou ela por inteiro e viu que ali tinha uma mulher carente do amor dele. E ele falou: não, a minha paixão por ela tem que ser revelada. A segunda coisa que a gente não pode esquecer é que toda semente do evangelho lançada sobre uma vida nunca será em vão. Quem olhasse aquela mulher, essa mulher fica com tudo quanto é homem, essa mulher é isso e aquilo, então os julgamentos, os adjetivos não credenciariam aquela mulher a ser um ambiente propício a uma transformação de vida. Jesus não olhou assim não, ele olhou para ela e falou: semente do evangelho no coração mais endurecido, uma hora brota e produz fruto. Ele falou: vocês podem desistir, eu não desisto. Mas ele odeia a nossa fé, odeia o nosso cristianismo, ele vota em quem eu não votaria, ele vota em quem odeia a igreja. Dane-se, Jesus morreu por ele igual por você, e você é o segredo para mudar a vida dele, não tem outro caminho. Se nós deixarmos as polarizações da vida tomar nosso coração, a paixão vai sair e a guerra vai tomar espaço na nossa vida. Meus amados irmãos, se você nunca chorou por pessoas, falta algo na sua vida. Dia desse, estava vendo um vídeo de um garotinho na África recebendo um mingau. Ele bota o pratinho dele, descalço, sem camisa. Ele pega o pratinho dele, eles pegam aquela papa, acho que é uma papa de restos de milho moído, com água, bota ali, e aquele menininho vai para um lado assim, para comer feliz da vida. Se teus olhos não conseguem chorar mais de ver a dor do próximo, que cristão é você? Se você não se importa mais com essas coisas, quem é você? Talvez nem você saiba. Eu gosto muito de bicho, eu assisto muito vídeo de bicho, pastor Luiz, porque como eu assisto muito, aí o Instagram já vai me jogando mais vídeos de bicho. E sabe o que eu fico assustado? É da generosidade que às vezes bicho tem e humano não tem. Um dia desse, eu vi um macaco doente, que muitos anos antes teve um adestrador que cuidou dele, e o macaquinho estava lá doente, um chimpanzé doente. E lá 20 anos depois, não me lembro certinho quantos anos, o adestrador que cuidava dele, chega naquele ambiente, ele prostrado para morrer o macaco, e o adestrador começa a mexer nele, ele não está entendendo quem é. Lá pelas tantas, ele olha e reconhece quem é, ele abre um sorriso, ele começa a sorrir, dizendo: não acredito que você veio me ver na hora que eu vou morrer. Sabe, a gente esquece de quem foi bom para a gente esquece do que Deus já fez pela gente, a gente fica olhando o que a gente quer ter, e a gente esquece de dividir o que a gente já tem, e às vezes, um macaco tem mais sentimento, tem mais reconhecimento do que um servo de Deus, do quanto a gente é devedor a esse Deus, de fazer com que a obra dele alcance o coração daqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador.
Eu conheci em Orlando, há um tempo atrás, um jovem, estava no escritório de um empresário, batendo papo, e aí esse jovem começou a me contar, é um jovem empresário, a vida dele, ele era de uma favela no Rio de Janeiro, a mãe dele se envolveu com um traficante, a mãe dele vivia se drogando, bebendo. Ele contou que uma vez ele chegou com os amigos dele da escola, ele está subindo o morro da Rocinha, e quando ele chega numa viela lá, ele encontra a mãe dele rasgada, suja, drogada, no chão, machucada. Ele não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Ele pega a mãe dele e leva para casa, e aquele moço tinha muita tristeza por isso, e me contando essa história, ele chorou de novo, porque mexe com uma área muito dolorida da vida dele. Mas teve uma diferença na vida dele, sabe qual foi? É que ele conheceu Jesus, e o pai que ele não teve, e a mãe que nunca foi presente na vida dele. Naquele momento ele conseguiu amar a mãe dele, perdoar a mãe dele, e viver uma vida de sonhos. Hoje ele é um empresário bem sucedido, tem negócio nos Estados Unidos, tem negócio no Brasil. Por quê? Porque o Evangelho chegou. Se não fosse o Evangelho, não teria acontecido nada disso. Um dia desse, estava indo para um curso no interior de São Paulo, desci em Ribeirão Preto, peguei um Uber, o Uber mais caro da minha vida. Nunca vou esquecer quando o Uber é caro demais. Eram 2 horas de viagem, eu no Uber, e eu comecei a conversar com o camarada do Uber, falando com ele e tal. Falei, eu tenho um amigo aqui em Ribeirão Preto. Ele falou, quem é? Eu falei, é o pastor Danilo Figueira. Aí eu falei com ele, cara, esse camarada aqui, de Ribeirão Preto, é da igreja tal. Ele falou, acho que essa igreja que minha mulher frequenta. Falei, como é que é? Tua mulher frequenta a igreja e você não? Tal. Falei, cara, tu deve estar maluco, né? Não, tu está de brincadeira comigo. Tua mulher vai com as tuas filhas para a igreja, você não vai. Calma aí, liga para tua mulher aí. Ele ligou para a mulher dele, comecei a falar com ela, falei, vem cá, você é da igreja tal, comunidade de Ribeirão Preto? Sou. Vem cá, você vai para a igreja? Ele não vai? Tal. Falei, mas isso vai acabar, tá? Porque Deus me mandou nesse carro para falar para ele que está errado, que Deus quer mudar a vida dele. Você está entendendo, fulano? Não, estou entendendo. Falei com a mulher dele, desliguei, liguei para o pastor Danilo, falei, pastor Danilo, deixa eu te falar, quero te apresentar uma pessoa, aqui ó, esse aqui é o fulano, ó, a mulher dele é da tua igreja, mas ele não estava indo, não é isso, fulano? Eu não estava, agora você vai. Vou. Danilo, domingo, depois do culto, ele pode procurar para você orar por ele? Tudo bem? Está marcado? Palavra de homem? Cara, Deus me mandou aqui. Eu vim para Ribeirão de avião para pegar um táxi, andar 2 horas até Dourado, que é uma cidade no interior de São Paulo. Tinha um monte de Uber, de táxi, peguei o teu. Se tu não vê Deus nisso, você vai ver o que na tua vida? Não, estou entendendo. Irmão, 2 horas num Uber, e você não evangelizar, nem para o céu você tem que ir. Você não merece. Porque você é negligente no básico. Nós estamos aqui pela paixão de Cristo na cruz. Essa paixão vem da cruz, cai sobre nós e chega ao mundo. Segundo lugar, segunda característica de uma igreja exponencial na sua influência: uma igreja não pode se conformar em perder ninguém. Esse é um princípio daqui. Não queremos perder ninguém. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque no versículo 9, nós vemos a mulher samaritana, lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus infringiu algumas regras. Primeiro, um homem se dirigindo a uma mulher desconhecida, não era normal isso. Segundo, um judeu falando com uma samaritana, outra regra que foi desfeita. Jesus não estava nem aí para as separações que o mundo gera, que as pessoas geram. Ele simplesmente foi até uma mulher
de outra raça, de uma raça não priorizada pelos judeus, e fala: eu queria te pedir água. E você me pergunta, por que ele pediu água? Será que ele estava com sede? Talvez sim, ou talvez foi a única forma de chamar atenção. Por quê? Porque ela falou assim: como é que o senhor me pede água sendo judeu? Aí ele fala para ela: se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria uma água que você nunca mais ia ter sede. Você já foi tirar água em poço? Quem já tirou água em poço aqui? É fácil? É ruim, hein? Aquele balde cheio d'água, é ou não é, irmãos? E você vai puxando, é corrente, é corda, aquilo dói na mão. E se você soltar um pouquinho, descarrilha, se botar a mão, corta a mão. E você tem que puxar e puxar e puxar, e também não vai ficar puxando só um pouquinho de água no balde, você vai ter que puxar 20 vezes. Você quer puxar um balde cheio, dá um trabalho incrível. Aí de repente vem alguém e fala assim: eu vou te dar uma água que você não sente mais sede. Ele falou: o quê? Não tem que tirar mais água no poço? Moço, me fala mais, fala mais. E a oportunidade que Jesus tem para dizer: olha, essa água aí, ela te dá uma sede daqui a um tempo, mas eu tenho uma água que você não vai ter mais sede, que ela vai saciar, não é seu corpo, é a sua alma. Jesus, ele vai, de alguma maneira, dizendo: estou nem aí se tu é mulher, tu é samaritana, eu quero te falar da água da vida. Sabe, a gente às vezes coloca barreiras para evangelizar as pessoas. Alguns a gente não evangeliza porque eles são mendigos, a gente acha que mendigo é tudo maluco, e mendigo não é maluco. A maioria dos mendigos que a gente passa por eles têm consciência plena, alguns têm até celular. Ele usa o WhatsApp e tudo. Outras pessoas, a gente não fala de Jesus, sabe por quê? Porque eles são renomados, e a gente só fala com gente do nosso nível. Não, o doutor tal, estou esperando a chance, não, aquela pessoa muito importante, quem sabe um dia, e a gente limita o nosso potencial de falar do amor de Cristo. Por quê? Porque a gente acha que a gente não pode falar nem para gente muito abaixo, nem para gente muito acima, e isso é uma besteira. Deus tem me permitido falar para pessoas influentes, Deus tem me permitido falar de Jesus para ministros, para empresários, para homens de negócio, para pessoas importantes. Pastor Josué, é que você tem muita capacidade. Não, é o contrário, é que eu não tenho a menor preocupação com isso. O evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho direto, ele que transforma. Porque o evangelho é loucura para quem ouve, diz a Bíblia, mas é o poder de Deus para quem crê. Quando você fala que tem um Cristo vivo que muda a vida da pessoa, ele ouve isso e fala assim: não tem lógica. E você fala: pois é, e a tua macumba tem? O teu duende tem? A tua feitiçaria tem? Só que tem o seguinte: olha o fulano ali, lembra do fulano? Lembro. Mudou a vida dele ou não? Mudou. E o fulano ali, mudou a vida dele? Mudou. E aquele outro ali, que vivia na gandaia e tal, mudou? Mudou. Pois é, querido. Por que será que mudou? Você tem como mostrar para as pessoas da sua própria vida, o seu testemunho pessoal é inquestionável. O que Cristo fez na sua vida, ninguém pode questionar. Meus amados, um irmão estava afastado da nossa igreja, estava querendo largar a mulher, estava com mulherada, tudo, e aí ela falou comigo, e eles moravam numa favela do Rio de Janeiro, e eu comecei a ir para lá, para tentar falar com ele, que eu ligava, ele não atendia, e eu chegava na casa dele, e ele não estava em casa, eu ficava no meu carro de tocaia, esperando ele entrar em casa, para poder pegar ele e bater um papo. E eu tentei tocar uma vez, duas, três, quatro, várias vezes, e não consegui. 1 ano e meio depois, ele vai na igreja e fala: pastor, voltei para Jesus. Eu falei: meu Deus, o que houve? Ele falou: pastor, o
senhor lembra quando o senhor ficava de tocaia lá para me pegar? Eu falei, mas nunca te peguei. Eu falei, pois é, porque eu via. E eu me escondia. Mas eu ficava tão envergonhado do senhor com tanta gente na igreja. Eu, um homem pobre, um homem simples, e o senhor fica ali, mais de 1 hora dentro de um carro, olhando para minha casa, para ver se eu chegava, para me falar que eu tinha que amar minha mulher, minha família, e amar Jesus sobre todas as coisas. Pastor, aquilo foi me incomodando, e finalmente, eu decidi voltar para Jesus. Gente, o princípio é, não desistimos de ninguém. Ninguém. De quem você já desistiu? Daquele mala da célula? Tem gente que é mala de papelão, cheio de pedra dentro, é ou não é? E na chuva. Pois é, mas aquela pessoa talvez seja mais ferida, a que mais precisa de você. Talvez aquela pessoa seja a história mais linda que você vai contar no futuro, mas você desistiu antes da história se concretizar. Quem está entendendo? Em terceiro lugar, qual é o princípio de uma igreja exponencial na sua influência? Uma igreja promove maturidade espiritual pelo discipulado intenso. Pastor, vai forçar o texto agora? Não tem discipulado aí, pastor. Que história é essa? Mulher samaritana, discipulado. Gente, é bem verdade que Jesus não continuou ali por muito tempo, mas também é verdade que ele ficou ali há alguns dias consolidando os frutos. No versículo 39 diz que a mulher foi na cidade e ela falou para todo mundo: conheci um homem que contou minha vida, eu acho que ele é o Messias. As pessoas vieram até Jesus e falaram: o senhor pode nos falar sobre o que o senhor falou com ela? Jesus falou do amor de Deus para o povo se converteu, uma multidão se converteu. Aí, o que eles pediram a Jesus? Fica com a gente mais um tempo. E diz o texto que Jesus ficou com eles mais algum tempo, alguns dias evangelizando. E aí, no versículo 42, nós lemos algo muito legal, porque diz assim, olha: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus disse: opa, aqui não dá para ser só uma pregação, tem coração sedento, deixa eu passar mais tempo, deixa eu dar mais orientações, deixa eu fazer discipulado. Pastor, mas o discipulado deveria ser alguns anos. Sim, mas ele era Jesus, né? Ele conseguia falar com muita precisão o que às vezes a gente leva tanto tempo para falar, e ele conseguiu em poucos dias levar aquele povo a uma maturidade. O princípio da Igreja Santarém, que revolucionou o Brasil e o mundo, foi: olha, pega o que você aprendeu, ensina para alguém que vai ensinar para alguém, e que todo mundo seja fiel, como diz 2 Timóteo 2,2. Esse é o princípio. Você não pode abrir mão de pegar alguém e ensinar. Sabe por quê? Porque quando você ensina o que você até sabe pouco, quem mais aprende é você. Quando você ensina alguém, você cria em você uma responsabilidade de atitude de vida. Quando alguém te chama de discipulador, você fala: nossa, agora eu vou ter que ter uma vida melhor. Sim ou não, irmãos? Cria uma responsabilidade. O maior efeito do discipulado não é do discípulo, me desculpe. O maior produto do discipulado é no discipulador. Porque o discipulador, ele precisa ter o que oferecer, precisa ter vida para mostrar, precisa ter exemplo para referenciar. E quando ele faz isso, o discípulo então vai agora ser discipulador de alguém, porque o alvo do discipulado é justamente eu fazer com que alguém faça com o outro a mesma coisa. Vocês já leram o Fator Barnabé, esse livro brilhante do pastor Eibe? Queridos,
que seria de Paulo se não fosse Barnabé? Desculpa, mais um Zé Mané. Ele se converte e quer pregar para o mundo inteiro, sim ou não? Só que ele só arrumava confusão. Só arrumava confusão. Ele chega em Jerusalém, ele prega, mas ele prega assim: se não quiser aceitar Jesus, vai para o inferno. Não pode. Não pode. Ah, você votou no... Não pode. Ele foi por um discurso que não aproximava. Ele foi por um discurso que afastava. Nós vamos ter que ter agora a inteligência que Paulo não tinha. Aí o Paulo foi para Tarso. Chegou em Tarso, ficou lá vários anos, mais de 5 anos, talvez 10 anos. A pergunta que eu faço: qual foi a grande obra que Paulo fez na cidade dele, quando ele estava sem discipulador? Nada. Não abriu uma igreja de 20 membros, não mudou a vida de ninguém. Um cara com o potencial do Paulo, em Tarso, sem a orientação devida, não fazia nada. Aí Barnabé tem que ministrar em Antioquia, precisa de um pastor auxiliar, ele vai lá e fala: Paulo, vem comigo, vou precisar de você. O Paulo vai, chega lá, o Barnabé vai discipulando: Paulo, não é assim, cara, faz assim, não pode pregar desse jeito, tem que ser um pouco mais amoroso, vamos lá, vamos cortando pelas beiradas, e ele vai lapidando aquele diamante bruto. O que aconteceu? Depois de um tempo, o Barnabé fala: Paulo, deixa eu te falar, agora não sou mais eu o discipulador, toca você as obras missionárias e eu te sigo. Porque o discípulo explodiu tanto que o próprio discipulador reconheceu que a autoridade e a unção para a pregação do evangelho no mundo estava com Paulo. Gente, quando o discipulado acontece, a gente se torna melhor. Você quer ser uma mulher melhor? Uma mulher: ah, pastor, é porque eu passei muitas coisas na vida. Pois é, você tem que ter alguém com quem compartilhar. A maioria das mulheres aqui tem uma história triste para contar. O mundo que a gente vive é um mundo de muita falta de respeito com as mulheres. Sempre teve uma cantada, um médico que tentou passar a mão, um parente que tentou se engraçar. Obrigado, querido. E essas histórias talvez tenham marcado a sua vida. E Jesus já te libertou, já te curou, já te transformou, mas até hoje você não é a mulher que deveria ser, você não tem a alegria que poderia ter. Por quê? Porque você está marcado. Pastor, então tem que ir para o psicólogo? Pode ir para o psicólogo, mas tem muita coisa que você precisa de uma amizade espiritual. Tem muitos homens aqui que já passaram por humilhações no seu trabalho. Talvez um filho pediu um negócio, você não tinha para dar naquele momento, você ficou desempregado. E essas marcas fizeram de você uma pessoa que se sente assim: poxa, eu fracassei. E mesmo que você dê a volta por cima, fica aquela dor do passado. Gente, precisamos de discipulado, e é isso que nós vemos como um princípio de uma igreja que é realmente exponencial na sua influência. Mas em quarto lugar, uma igreja exponencial na sua influência é uma igreja que convive semanalmente em células. Aí você fala: não, aí não, pastor, agora você vai querer pegar a samaritana, querer arrumar célula nesse texto. Calma. Você pode falar para mim uma coisa: tinha igreja em Samaria? Não. Onde é que eles se reuniam? Porque a Bíblia diz que os caras se converteram, ficaram apaixonados pelo evangelho, disseram que agora estavam apaixonados, que reconheciam que Jesus era o Messias, ou seja, a obra de Deus continuou. Não tinha templo, não tinha igreja. Onde é que eles reuniam? Com certeza, querido, na casa das pessoas, num jardim,
em algum canto. E eu fico imaginando a mulher samaritana, ela lá na célula agora, falando assim: gente, eu queria contar uma coisa para vocês. Pois é, vocês sabem que eu tive vários homens, né? Eu tive uma vida muito feia. Eu não tenho orgulho nenhum da vida que eu levava, não. Aí, está aqui do meu lado aqui, o fulano. Eu estava morando com ele, mas também não era meu marido, como Jesus disse. Eu cheguei em casa e falei para ele: ó, acabou. Se não quiser roer o osso, não vai comer a carne. Se não quiser compromisso, não vai ter mais bem bom não, meu filho. Sou serva do Senhor. Eu pensei que ele ia me abandonar. Eu pensei que ele ia desistir. Irmãos, sabe o que ele falou para mim? Falou: é sério? Eu falei: é sério. Eu agora sou de Jesus. Eu não vou mais viver vida errada, não. Pois não é que ele ficou pensativo uma semana, depois de uma semana ele me procurou e falou que viu em mim uma mulher transformada, e ele falou para mim que não ia perder essa mulher de jeito nenhum, e a gente casou? Olha aqui minha aliança, ó, eu sou casado agora, né, ou não é, fulano? Gente, um dia desse preparou até uma comida para mim, ó, me levou café na cama semana passada. Gente, que transformação na vida desse homem. Jesus mudou a minha família, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou o meu coração, Jesus mudou a forma como eu me vejo. Eu sou uma mulher santa agora, gente. O que eu fiz de errado, o sangue de Jesus já me purificou. Imagina isso na célula, imagina, aí outras amigas dela, que também tinha a vida complicada, na célula ouvindo aquilo, uma já aqui, sim ou não? A outra do lado falando assim, por quê? Porque todo mundo sabia quem era ela, e agora todo mundo está vendo quem ela se tornou. A célula é esse lugar de convivência, de glória de Deus. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa! É isso que tem que brotar toda semana nas casas. Além do roteiro, tem que rolar vida na vida, a experiência da gente, tem que rolar o sentimento da gente, a paixão da gente, senão vira só método, senão vira só protocolo, senão vira só roteiro lido, e o que muda as pessoas é ver o quanto a bondade de Deus tem mudado a gente. Queridos, sabe o grande problema de dois grandes evangelistas do passado? Um chamava-se Wesley e o outro Whitefield, e eles tiveram uma briga, uma discussão sobre o método de trabalho. Os dois pregavam muito, muita gente se convertia, só que tinha um detalhe: o Whitefield pregava e só, mas o Wesley pegava os frutos da pregação e criava grupos de oração, e por conta disso as pessoas tinham continuidade naquilo que o Evangelho tinha feito durante os cultos, e então o Evangelho foi transformando no dia a dia, de glória em glória, como diz a Bíblia, de glória em glória. Na célula a gente tem esse aperfeiçoamento da convivência, queridos, é um princípio fundamental. Mas eu quero terminar dizendo de um último princípio, de uma igreja exponencial na sua influência, e Santarém está sendo chamada para a segunda carburação, amém? Um novo avivamento, amém? Uma nova etapa, amém? Então, o último princípio é que não podemos abrir mão de uma fé ousada. Não podemos abrir mão de uma fé ousada. Pastor, onde que está isso na vida da samaritana, pastor? A mulher não pediu uma casa, a mulher não pediu um carro, a mulher não pediu uma viagem para Disney, a mulher não pediu nada. Onde que tem essa fé ousada que o senhor está falando aí? Gente, a mulher era uma mulher de uma vida esquisita, sim ou não? Sim ou não?
a mulher não tinha credibilidade nenhuma na cidade, sim ou não? Era vista como uma qualquer, sim ou não? Mas diz o texto que depois que ela conheceu Jesus, que ela foi na cidade, e quando chegou na cidade, a mulher sem referência nenhuma, sem credibilidade nenhuma, vista como uma mulher vulgar, desculpa o termo, vista como uma prostituta, ela fala: eu queria falar para vocês, a minha vida mudou, eu encontrei alguém que falou minha vida toda, ele mexeu com a minha alma, ele encantou meu coração, eu estou aqui, que eu não estou me aguentando de felicidade pela presença dele agora dentro de mim, o Espírito de Deus veio sobre mim. A cidade foi para ver o que essa mulher falou. Eu te pergunto, ela era uma mulher renomada? Ela era uma grande oradora? Ela era uma missionária famosa? Ela tinha 5 bilhões de seguidores no Instagram? Ela tinha programa de televisão? Não, desacreditada. Mas quando ela chegou na cidade e falou, a cidade veio para ver. E quando a cidade veio para ver, diz o texto que todo mundo se converteu. Se Deus pega uma mulher desacreditada, de uma vida furreca, desculpa furreca, quem conhece furreca? Conhece o termo furreca? Uma vida desgraçada, uma vida ruim, pega uma mulher de uma vida dessa, e faz dela a maior missionária do Novo Testamento, a ponto de salvar uma cidade. O que Deus não pode fazer através da tua vida? Pastor, eu sou uma vendedora de cocada. Ah, pastor, eu sou um vendedor de açaí. Ah, pastor, eu sou um pescador. Ah, pastor, eu não tenho nem o ensino primário. Aí Deus fala assim: aquela mulher era semi-analfabeta. Aquela mulher não sabia nem falar direito. Aquela mulher não tinha nem profissão. Aquela mulher, quando passava, as outras mulheres da cidade viravam a cara. Aquela mulher, quando os homens olhavam para ela, só olhava com interesse mundano, imoral. E ela se torna uma referência do poder de Deus. Ela transforma uma cidade. Gente, se você é pequenininho, é você que pode fazer o mesmo. Sabe qual é o teu nome? Ah, meu nome é Maria. Não, Maria da Revolução. Ah, meu nome é Joana. Não, Joana da Revolução. O meu nome é Raimundo. Não, Raimundo da Revolução. Não, meu nome é Antônio. Antônio da Revolução. Se você tomar posse desses princípios, a revolução começa através da tua vida. E ninguém vai acreditar no que aconteceu em Santarém através da tua vida. Gente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tome o nosso coração hoje, que a gente viva esses princípios que mudaram a história de Samaria. Que Deus os abençoe. Daqui a pouco a gente volta por uma nova mensagem. Quando acabar aqui, você vai pegar o telefone e ligar para todo mundo que você conhece e falar: vem para o segundo tempo, que no segundo tempo vai ter goleada. Que Deus te abençoe.